Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 11 de janeiro de 2024, estamos iniciando mais um ano. Semana passada, eu sei, nós não tivemos estudo, estávamos na Semana Mundial de Oração. Mas a partir de hoje, nós iniciamos mais um ano estudando a Palavra do Senhor. Para isso, vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Pai, por esta semana. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos tem dado, pela entrada de mais um ano novo. Te rogamos, meu Deus, que o Senhor nos torne produtivos durante esse ano, que seja um ano de estudo da Tua Palavra, mas principalmente, meu Deus, um ano onde nós iremos demonstrar o nosso amor para contigo, em andar nos Teus caminhos, em fidelidade e sermos bênçãos a todos aqueles que nos rodeiam. É no nome de Jesus que nós te pedimos isso. Amém. Queridos, vamos fazer a leitura de um salmo, salmo de número 3. Salmo de número 3 nos diz assim: Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, seu filho. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e os ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Vamos cantar um cântico ao Senhor? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5. Nós faremos a leitura do versículo de número 17 ao versículo de número 26. Atos, capítulo de número 5, versículos de 17 a 26. Nos diz assim a palavra do Senhor. Levantando-se, porém, um sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Mas quando os guardas, indo, não os acharam no cárcere, e tendo voltado, relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança
e as sentinelas nos seus postos, junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Nisto, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Vamos orar mais uma vez. Humildemente, Senhor, nos colocamos diante do Senhor nesse instante, pedindo graça para que o Senhor abra os nossos olhos, nos ilumine, nos dê, meu Deus, a capacidade de entendermos a Tua palavra e principalmente encontrarmos a Tua voz falando ao nosso coração, nos instruindo em tudo. No nome de Jesus Cristo é que nós te rogamos. Amém. Queridos, quantos crentes hoje não têm medo de perseguição, não é? É impressionante ver como os crentes ficam meio assustados. Toda vez que a gente fala em perseguição, os crentes ficam bem pavorosos, preocupados, com medo mesmo. E temer os inimigos é de alguma forma até um pouco prudente. Mas será que para a igreja esse temor faz sentido? Quem, afinal de contas, deveria temer quem? Quem deveria ser aquele que estaria com medo do outro grupo? Será que a igreja deveria temer a pressão e a violência do mundo? Ou é o mundo quem tem que temer a igreja e o seu Deus? Quando nós colocamos as coisas com a sua devida proporção, o tamanho do mundo, do nosso inimigo, e o tamanho do Senhor que está junto com a igreja, as coisas ganham a real proporção que deveriam ter, e nós descobrimos que a igreja não tem tantos motivos assim para temer. É um pouco sobre esse medo que o texto que nós acabamos de ler vai falar. O relato de Lucas vem se desenrolando desde a cura do paralítico na Porta Formosa, na entrada do templo. Desde aquele momento em que Pedro e João curaram aquele homem, que as coisas vêm se desenrolando numa proporção muito grande. Primeiro que com o evangelismo de Pedro e João, a igreja cresceu num número absurdo, mas chamou a atenção de inimigos, chamou a atenção de saduceus e do próprio sacerdote. Os sacerdotes, junto com a seita dos saduceus, convocaram o sinédrio, ameaçaram Pedro e João, mas não tendo motivos para prendê-los ou para alguma coisa extra, precisaram soltá-los, mas ameaçando, dizendo para que eles não pregassem o evangelho, não falassem sobre Jesus, não pregassem sobre Jesus. Mas no final das contas, nós vimos uma igreja reunida orando, e ao invés de ficar assustada com aquele processo de um primeiro passo de uma perseguição, pelo contrário, ora intensamente, colocando diante de Deus o Salmo de número 1, aliás, Salmo número 2, onde os inimigos do Senhor iriam crescer mesmo, e pedem intrepidez para pregar, ao passo que os apóstolos iriam fazer milagres. A igreja cresce, acontece uma coisa estranha no meio, porque tem um pecado que acontece no meio. A igreja está sendo suprida em suas necessidades por irmãos. Ananias e Safira entram nesse caminho e mentem contra o Espírito Santo, e o Senhor os mata instantaneamente. A gente pensa, a igreja agora vai diminuir, mas pelo contrário, gera-se temor nas pessoas, e esse temor foi bom, porque manteve a pureza da igreja. E os apóstolos voltam a pregar. Eles continuam pregando e fazendo muitos milagres. Nós vemos isso no versículo de número 16. Afluía muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Crescia a multidão dos que se converteram, o evangelho continuava sendo pregado e muitos milagres estavam acontecendo. A proporção agora estava crescendo muito grande, a igreja estava ficando muito grande. E é óbvio que já tinha sido montada uma armadilha lá naquele primeiro encontro entre Pedro e João e os membros do Sinédrio, os sacerdotes, e que era para que eles fossem obrigados a não mais pregar, e eles estão desobedecendo. E como desobediência, claro, acontece aqui os versículos de número 17, até o final desse capítulo, no versículo de número 42. Agora se desenrola uma segunda fase da perseguição, agora muito mais intensa,
muito mais assustadora, mas ao mesmo tempo, essa parte inicial do texto nos mostra que a igreja do Senhor, ela tem motivos concretos para confiar no Senhor e permanecer fiel ao Senhor, e ela não tem do que temer, mesmo que ela precise encarar coisas mais difíceis. O texto se divide em 3 blocos, basicamente. O primeiro bloco fala da prisão dos apóstolos. O segundo bloco fala sobre a intervenção de um anjo, libertando e comissionando os apóstolos. E o último bloco, que é o sinédrio convocando os apóstolos e o medo deles em meio a essa convocação. Aí eles estão perplexos. Vejamos como se desenrola o texto aqui ao nos falar. O texto começa, meus irmãos, no versículo número 17, dizendo assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote. Note que esse porém está atrelado ao texto que vem anteriormente. O texto anterior vai nos apontar para o fato de que eles estavam produzindo milagres. Eles continuavam pregando e os milagres estavam acontecendo. E o versículo 17 diz que, ao contrário do que estavam fazendo os apóstolos, então é numa clara oposição ao que está acontecendo com os apóstolos, o texto nos diz que se levanta o sumo sacerdote. Levantar-se aqui não é porque ele estava sentado, ele começa a agir. Então, até agora ele estava quieto e agora ele começa a agir. Mas o texto, meus irmãos, diz que ele não está agindo sozinho. O texto diz que levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele. A seita dos saduceus, nós já vimos, ela estava se levantando contra os apóstolos por alguns motivos. Porque essa seita não cria em anjos, não cria em ressurreição. E qual era a pregação dos apóstolos? Era justamente ressurreição. Eles estavam pregando de que Jesus ressuscitou. E diante disso, essa seita se opõe. E o sacerdote era dessa seita. E toda a sua família era dessa seita. E eles aqui estão se levantando contra a igreja. É interessante porque no primeiro momento o Lucas vai mostrar que os fariseus são os grandes inimigos de Jesus. Mas agora os saduceus é que se levantam contra a igreja. É um segundo partido que se levanta contra a igreja. O texto nos diz que ele se junta com esse grupo que estava com ele, a seita dos saduceus. Mas eu gostaria de destacar o final do versículo 17, que era a motivação pelo qual estavam fazendo isso. O texto nos diz que eles tomaram-se de inveja. O sumo sacerdote chama consigo todo o grupo dele e o texto nos diz que eles estavam tomados de inveja. Inveja do quê? Basicamente, meus irmãos, eles têm o mesmo comportamento que tinham lá atrás. Se você for para Marcos capítulo 15, versículo de número 10, ou para Mateus capítulo 27, versículo número 18, você vai ver que Pilatos entende, na hora que Jesus estava sendo julgado, de que o motivo pelo qual Jesus estava sendo julgado era que essa liderança tinha inveja de Jesus. Então notem que eles estão agindo do mesmo jeito. Se eles tinham inveja de Jesus, eles também têm inveja dos seus discípulos, dos seus apóstolos. Então, a motivação desses homens é inveja. Mas por que eles têm inveja? Primeiro, eles têm inveja porque ninguém podia ensinar no templo sem que fosse sacerdote, da linha sacerdotal. Um rabino podia ensinar na rua, podia ensinar numa sinagoga, mas no templo, o templo era o lugar onde os sacerdotes ensinavam. E o que os apóstolos estão fazendo? Ensinando no templo. Eles estão ensinando lá no pórtico de Salomão. E isso estava sendo uma afronta direta contra eles, porque eles estavam perdendo o poder. A igreja estava crescendo, eles estavam perdendo a autoridade, perdendo plateia, e aí os apóstolos assumindo o lugar que era deles. Eles estão com inveja. Eu quero que você note que a ação do mundo contra a igreja, pelo que parece, tem sempre uma grande motivação: inveja. Desejo de possuir aquilo que só Cristo tem e que sua igreja possui. E como consequência dessa inveja que eles possuíam, o versículo número 18 diz que eles prenderam os apóstolos. Eu quero que você note a escalada de perseguição aqui. Porque lá atrás, Pedro e João foram presos, foram levados para o cárcere, para no dia seguinte serem apresentados
ao Sinédrio. Aqui não são mais Pedro e João. O texto diz que eles prenderam os apóstolos. Eles sabiam quem eram esses pregadores. Não era só Pedro que pregava, os 12 pregavam. Então eles prendem os 12. Que melhor maneira de acabar com um evento, acabar com uma revolução, ou no caso, acabar com um grupo religioso, do que prender a liderança? É isso que eles fazem. Eles não prenderam um ou dois, eles prenderam os 12 apóstolos. Prenderam os 12 apóstolos. Além disso, tem uma segunda coisa que acontece aqui, uma segunda ação, que também mostra que a perseguição está escalonando. Primeiro, os 12 foram presos. Segundo, o lugar onde eles foram colocados. O texto nos diz que eles foram recolhidos à prisão pública. É diferente do que aconteceu com Pedro e João. Aqui eles estão presos numa cadeia pública, fora da região do templo. Eles foram colocados lá para aguardar um julgamento. Mas a prisão pública, na verdade, meus irmãos, era o lugar onde eram colocados assassinos, ladrões, gente perigosa. Era uma prisão para todo mundo, de criminosos realmente. Então, pela primeira vez, os apóstolos estão sendo colocados no mesmo patamar de outros criminosos da cidade. E agora criminosos realmente perigosos. É assim que a perseguição começa a escalonar. Eles não estão numa prisão anexa ao templo. Eles agora estão numa prisão onde todos os criminosos ficam. E os apóstolos estão misturados com homens maus de Jerusalém. Mas é interessante que, enquanto a perseguição começa a ficar maior, mais intensa, motivada pela inveja dos líderes religiosos, mais intensa, onde os apóstolos todos são presos e mandados para um lugar ruim, o texto nos diz, versículos 19 e 20, que o Senhor intervém de uma maneira excepcional. O Senhor envia um anjo. Isso aqui, meus irmãos, é de uma ironia imensa. Porque, na verdade, os saduceus, e isso inclui os sacerdotes, não criam que anjos existiam. Eles não criam na existência de anjos. E o que é que o Senhor faz? O Senhor podia ter deixado tudo quieto aqui, mas o Senhor envia exatamente um anjo para deixá-los completamente atordoados. Eles não creem em anjos, o Senhor manda um anjo. Versículo número 19. Olha as informações. O texto nos diz: mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Isso vai se repetir mais à frente. Lá no capítulo 12, lá o texto vai nos dizer que também lá um anjo intervém e abre portas também. A partir do versículo número 7, diz que veio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão e assim por diante. Então, vai acontecer novamente. Mas a pergunta que a gente faz é como é que ele abriu as portas do cárcere? Porque nós vamos ver que não tem ninguém destrancando nada aqui. Lucas não está nem um pouco preocupado em dizer como foi que a coisa aconteceu. Ele vai dizer com mais detalhes quando Pedro for solto pelo anjo. Ele vai dizer como é que funciona esse negócio. Ele disse lá que as portas se abriram automaticamente e Pedro saiu sem ninguém intervir. Então, o que tudo indica? Ele fez com que os guardas, porque em cada porta tinha sentinelas, os guardas ficassem entorpecidos, as portas se abrem e depois se trancam novamente. O texto nos diz que as portas do cárcere se abriram e eles foram conduzidos para fora. Os 12 apóstolos estavam numa prisão comum, onde tinham guardas e as portas estavam trancadas. As portas se abriram, os guardas não viram, eles saíram, as portas se trancaram de novo, os guardas estavam na porta, não notaram e o anjo levou-os para fora. Mas aqui acontece algo excepcional, meus irmãos, uma coisa especial. Esse anjo não vem só soltar os 12. Porque se ele viesse só soltar os 12, a gente poderia pensar assim, tá vendo? Toda vez que a igreja for presa, ela vai ser solta porque o Senhor vai mandar soltar. Não necessariamente isso. O texto não está dizendo de que isso aqui vai se repetir, mesmo que tenha se repetido com Pedro mais à frente. Porque o alvo aqui não é libertar a igreja. Vejam, não existe a promessa do Senhor livrar-nos da perseguição. Existe a promessa do Senhor nos dar condições de encarar a perseguição.
Quando a igreja foi perseguida, como é que eles oraram? Por intrepidez. Eles oraram dizendo: Senhor, dá-nos intrepidez. Versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Capítulo 4, versículo 29. E daí, então, o que eles pediram está sendo ordenado aqui no versículo número 20. Olha as palavras do anjo. O anjo começa com um ide. Nos mesmos moldes do início do livro, tá vendo? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Desde lá atrás, o ide do Senhor se retoma aqui. Só que o anjo agora coloca uma coisa bem interessante. Ele diz assim: ide e apresentando-vos no templo. O anjo poderia dizer assim: gente, não dá vacilo não. Vocês foram presos. Eu estou vindo aqui agora soltar vocês. Mas, gente, aprendam a lição. Fica agora na moita. Faça o seguinte: não vão pregar o evangelho assim ostensivamente, não. Não fica pregando para todo mundo ouvir, na rua, na praça, no lugar público. Vai com calma. Afinal de contas, a gente tem que obedecer às autoridades. E os saduceus aqui, no caso, o Sinédrio, era uma autoridade política. Tinha o direito de intervir, de dar ordens. Então, gente, não precisa estar pregando nesses lugares, não. Vamos arranjar outro jeito. É triste, meus irmãos, porque foi essa a voz que nós ouvimos durante a pandemia, lembram? Não vamos nos levantar contra o governo. Por que a gente vai precisar comprar uma briga com eles? Por que a gente vai precisar pregar o evangelho assim? Por quê? Vamos arranjar outro jeito. É triste ver que o anjo não falou isso que a igreja diria hoje. O anjo disse exatamente o oposto. Vão para o templo. Por que eles foram presos? Porque eles estavam pregando no templo. O que o anjo diz? Vão e voltem para o mesmo lugar onde vocês foram presos. Será que o anjo está sendo irresponsável? Será que a voz do anjo para a igreja é uma voz irresponsável? Está jogando a igreja num lugar perigoso? Não. Esse era o lugar que eles deveriam continuar pregando. Eles deviam voltar para lá. E diz mais: apresentando-vos no templo, voltem para o templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Dizei ao povo todas essas palavras, todas as palavras desta vida. Que palavras são essas? São as palavras que Pedro mesmo falou no João capítulo 6, versículos 66 e 67. Quando Jesus pergunta para os discípulos se eles também não querem abandoná-lo e deixá-lo, a resposta de Pedro foi certeira: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida. É o evangelho, é a palavra da salvação. O anjo está dizendo: não estou soltando vocês para vocês fugirem, não estou soltando vocês para vocês se esconderem, não estou soltando vocês para vocês se acovardarem, não estou soltando vocês para vocês darem um jeitinho na vida de vocês. Eu estou soltando vocês para vocês voltarem a pregar a palavra. O anjo está, em outras palavras, dizendo: não há motivo para o medo. Vocês não têm que temer ninguém. Pelo contrário, vocês têm que voltar a pregar. Vocês oraram com intrepidez. Por isso, preguem, independente das ameaças. Preguem. Eles foram soltos para pregar e não para fugir. Eles foram soltos para voltar para o mesmo lugar onde foram presos e não para arranjar um jeitinho, acomodar as circunstâncias, melhorar o seu comportamento para não afetar muito o governo. Não foi isso que eles fizeram. Eles voltam então para o templo. Versículo número 21 diz que eles nem esperaram direito o dia nascer. Versículo 21 diz: tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, de madrugadinha, eles já foram para o templo. Logo pela manhã havia um sacrifício. As pessoas vinham para esse sacrifício. Eles precisavam estar bem cedinho. Vejam, eles foram presos provavelmente na parte da tarde, à tardinha, do jeito que foi da outra vez. Estavam na prisão. Nós não sabemos que horas eles foram soltos aqui, mas com certeza não foi tão cedo da noite. Mas no outro dia, de madrugada, os 12 já estão no templo novamente.
e ao romper do dia entraram no templo, do jeito que o anjo disse, voltaram para o mesmo lugar e faziam o quê? E ensinavam. A igreja do Senhor não obedeceu a ordem de parar de pregar na primeira vez que foi presa. Agora, na segunda vez que foi preso, o anjo soltou para que essa igreja continue pregando. Os apóstolos precisam continuar pregando, sem medo, continuar pregando. Eu quero que você note, meu irmão, minha irmã, que a perseguição vai se levantar por inveja, ela vai escalonar cada vez mais em matéria de perseguição. Mas a igreja só tem uma coisa a fazer. A igreja não tem muita outra coisa a fazer, a não ser continuar pregando. A pregação não pode parar. O ensino não pode parar. Ele precisa continuar, independente de qual seja a circunstância, mesmo que haja prisão, eles precisam continuar. Medo não está no vocabulário desses homens. Não pode estar. O Senhor é aquele que intervém para garantir que a sua palavra continua sendo pregada. Ele garante que a pregação vai continuar. É Ele que intervém para fazer isso. A partir do finalzinho do versículo 21, nós temos agora a reação dos saduceus. E eu acho interessante que, lembrem, eles estavam tentando impor medo, temor nos apóstolos, para eles pararem de pregar. A prisão, uma prisão podre agora, um lugar ruim, era justamente para impor essa condição. Mas eles não estão numa boa situação. Eles podiam ser, inclusive, condenados à morte agora, por desobediência civil, já que a acusação agora não é só pregar, a acusação agora é o Sinédrio deu uma ordem e vocês desobedeceram. Eles podiam morrer, não era só ficar preso, eles podiam morrer. Mas o Sinédrio vai estar numa situação onde está encurralado agora, porque eles não podem combater o Deus da igreja. Versículo 21 diz: chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, olha que a mesma expressão do se levantando, versículo 17. 17, se levantando o sacerdote e os que com ele estavam. Versículo 21, chegando o sacerdote e os que com ele estavam. A família dele, uma família grande, uma família de saduceus. E agora ele passa por uma convocação no versículo número 21. E quem ele convoca? O Sinédrio, e não só o Sinédrio, e todo o Senado dos filhos de Israel. Ele convoca a grande congregação e manda buscar os prisioneiros no cárcere. É muito maior agora. Da última vez que Pedro foi preso, somente o Sinédrio estava reunido. Ele agora convoca toda a congregação. Eles chegam cedo, não vão nem sequer para o sacrifício. Eles não vão para o sacrifício, eles vão direto para uma sala que ficava ali próximo, do lado oeste, para se reunirem e já mandam uma convocação. A convocação é basicamente tripla. Primeiro, manda convocar todo o Sinédrio. Segundo, manda convocar o Senado dos filhos de Israel, a grande congregação. Terceiro, vão buscar os acusados, vão buscar os réus. E aí vem a grande surpresa do versículo 22 em diante. Porque, nota, o texto diz que os guardas do templo, a polícia do templo, olha os verbos, indo, não acharam no cárcere e tendo voltado, relataram 4 verbos, eu acho fantástico. Indo, não acharam, voltaram e relataram. O que eles podem fazer? O relato, meus irmãos, é fantástico. Versículo 23, nós temos o relato do que eles viram. Achamos o cárcere fechado. Eu quero que você note que o texto diz lá em cima que as portas se abriram. Mas, de alguma maneira, as portas voltaram a ser trancadas. Voltaram a se fechar. As portas estavam fechadas com toda a segurança. Elas não foram arrombadas. As portas não foram arrombadas. Elas foram abertas e, em seguida, trancadas de novo, como se nada tivesse acontecido. Não só isso. As sentinelas nos seus postos junto à porta. Nenhum soldado saiu de perto da porta. Nenhum soldado viu o que aconteceu. Imagine, eles acordaram, eles estavam de manhã, o sol nasceu, não acordaram, porque eles passavam a noite acordados. O sol nasceu, a porta estava lá do mesmo jeito, os soldados estavam lá no mesmo canto, ninguém se mexia, estava todo mundo lá no mesmo lugar. Chegam os guardas do templo para buscar os prisioneiros, e o texto nos diz que, abrindo as portas,
a ninguém encontramos dentro. Que surpresa, não é? Como é que pode acontecer um negócio desse? Eles voltam loucos com isso. Como é que pode? Tá tudo intacto, as portas estão trancadas, tem guarda na porta, ninguém viu nada. Não foi um, não foram dois, foram 12 homens. 12 homens fugiram de uma prisão pública. Gente, isso aqui é impossível. Isso aqui é impossível. E pior, eles fugiram e as portas continuaram fechadas, ninguém viu, por onde esses homens passaram? Essa é a grande questão que eles levantam no versículo número 24. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram estas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que haveria de ser isto. Notem, meus queridos, que ao invés da igreja ficar assustada e perplexa, são os inimigos da igreja que ficam assustados e perplexos. O guarda, o capitão, os guardas, o capitão do templo e os sacerdotes, eles estão de boca aberta, perplexos, botando a cachola para funcionar, tentando encontrar uma resposta para o que tinha acontecido. Não tem resposta. Estava tudo trancado, os homens sumiram. Não tem resposta. Eles estavam perplexos, sem saber o que estava acontecendo. Agora veja que situação ridícula agora. Está o sumo sacerdote, com toda a família dele, rodeado da liderança de Israel toda. Chegou o sinédrio, chegou a grande congregação, está todo mundo sentado. Mas cadê os réus? Não sei. Os guardas foram buscar, a cadeia está fechada. Eles deveriam estar lá dentro, mas não estão lá dentro. O Senhor confunde os inimigos. O Senhor confunde os perseguidores da igreja. Eles ficam perdidos. Porque maior do que o poder do mundo contra a igreja é o poder do Senhor contra o mundo. E eles não têm sequer como explicar o que Deus é capaz de fazer para cuidar do seu povo. É bem verdade que enquanto eles estão debatendo sobre o que está acontecendo, chega alguém com notícias do outro lado, do lado leste. Porque lembrem-se, eles estão reunidos de um lado. Vê que ridículo. Por isso que o texto é muito irônico. Eles estão reunidos de um lado do templo. E cadê os apóstolos? Cadê os apóstolos que nós prendemos? E desde madrugada que os apóstolos estão do outro lado do templo, pregando. De novo pregando. Nesse interim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere, olha a ironia, que recolheste no cárcere, estão no templo, fazendo o quê? Ensinando o povo. Irmãos, que embaraço, que situação vexatória. Eles nem sabem o que os atingiu. Eles tinham presos, agora eles têm de novo os apóstolos pregando como se nada tivesse acontecido. Eles estão pregando lá. O texto nos diz que o capitão do templo agora assume as condições, junto aos guardas. Ele está com vergonha, porque ele era o responsável por manter os prisioneiros presos, e os prisioneiros fugiram misteriosamente. E o texto nos diz que o capitão juntou as guardas e trouxeram, olha a expressão, versículo 26, trouxeram sem violência. Já parou para pensar na frustração desses homens, encontrando os fugitivos? A polícia, quando encontra um fugitivo, não fica brincando, não. Principalmente nessa época, era para eles virem debaixo de cacete, era para uma surra até chegar de novo no sinédrio. Mas o texto diz que ninguém encostou a mão no apóstolo. Ninguém nem encostou a mão. E como é que os apóstolos vieram? Eles não precisavam se debater. Os apóstolos vieram espontaneamente, sem violência. O que é que os guardas fizeram? Convidaram os apóstolos a irem até lá, sem violência, sem bater em nenhum deles. Por quê? O texto diz: porque temiam ser apedrejados pelo povo. O texto fica o tempo todo nos dizendo que o povo tinha simpatia pelos apóstolos. É claro, os apóstolos curavam pessoas. A mensagem era interessante, tinha autoridade. Essa simpatia fez com que os guardas tivessem medo.
Eu sei que eles tinham armas, mas o que são alguns guardas armados para uma multidão de pessoas ouvindo a pregação desses homens? Eles não iam ser arrastados dali sem que tivesse pedrada, paulada e tinha morrido gente. Mas os apóstolos não ficam incitando o povo contra os guardas. Eles vão junto, sem violência, sem pressão. Eles acompanham os guardas. Deus usando o povo para proteger a sua igreja. Está vendo aqui? E como reage a guarda, a polícia do templo? Com medo. Eles é que têm medo, não são os apóstolos. Os apóstolos tinham sido presos à noite. São homens fortes, peito estufado, estão acompanhando os soldados livremente. Não tem medo de encarar um sinédrio. Ninguém aqui está fugindo, se assustando, escondido. Eles vão voluntariamente para o templo. Eles não têm medo. Quem está com medo são os guardas. Quem está perplexo é o sumo sacerdote. Eles é que estão assustados e confusos. A igreja não. Ela está firme, ela está confiante. Ela vai sozinha encontrar os seus algozes. Queridos, quando nós lemos um texto como esse, nós ficamos pensando assim, como é que a igreja de Cristo deve reagir a uma perseguição? E a resposta é bem simples. Não existe temor. E nós oramos por isso, meus irmãos, e precisamos orar por isso, para que o Senhor nos dê intrepidez. Porque se nós continuarmos a ser uma igreja tímida, medrosa, nós vamos nos acovardar diante de perseguição, de pressão para parar de pregar. Nós vamos nos esconder de determinados lugares, nós vamos fugir de outros lugares, nós vamos ficar fazendo cultos escondidos para que ninguém nos descubra. Mas a pregação do Evangelho precisa continuar. E não importa quais sejam as condições, se prende e se continua pregando. John Bunyan, uma vez preso, ele foi oferecido a ele liberdade, sob a condição de que ele não voltasse a pregar. E ele disse, se me soltarem, amanhã pela manhã estarei pregando. E fizeram isso. Soltaram ele num dia, no outro dia ele estava na praça pregando novamente. Essa é a igreja de Cristo. Ela não tem o que temer no que diz respeito aos homens. Ela não teme a morte, ela não teme a pressão, ela tem uma função, ela tem um papel a desempenhar. Qual é? O que o anjo disse. Proclamem, digam ao povo as palavras desta vida. Preguem o evangelho da vida eterna. Comuniquem a palavra do Senhor. Preguem a palavra do Senhor. A igreja não é para ficar amedrontada. A igreja é para pregar o evangelho em toda e qualquer circunstância. Mas, por outro lado, é o mundo que tem que ficar assustado. São os inimigos da igreja que tem que ficar assustados. Eles é que tem que se assustar. Porque eles não vão compreender de como Deus vai conduzir o seu povo e a pregação vai continuar. Davi disse isso no salmo que nós lemos, no salmo 3. Não temerei os milhares que me cercam. Quem deve temer são os inimigos do Senhor, não é a igreja. A igreja não tem do que temer. A igreja tem um protetor fantástico. O mundo é que tem que temer o Senhor da igreja, porque Ele é quem deixa os homens perplexos em meio às suas circunstâncias. Fica-nos então, meus irmãos, o desafio. Pregar o evangelho sem temor. Pregar o evangelho a todas as pessoas, porque essa é a ordem do Senhor, sem medo. Porque o Senhor está ao nosso lado. Independente do que venha acontecer conosco, confiamos irrestritamente no Deus que comanda todas as coisas. Se Ele quiser mandar um anjo para nos soltar, ótimo. Não mandou para soltar Paulo mais tarde. E Paulo foi morto. Não mandou para Tiago. Tiago vai ser morto. Não tem problema. O evangelho continua sendo pregado. A igreja não teme os homens. A igreja teme a Deus e prega o seu evangelho. Vamos orar? Meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por nos lembrar de que nós temos que ser corajosos. Mas, Senhor, é difícil, é
muito difícil, Senhor, pensar nisso. Nós somos covardes em muitos aspectos. Por isso, meu Pai, dá-nos coragem, intrepidez, para pregarmos a Tua palavra, mesmo que homens maus, fortes, violentos e poderosos se levantem contra nós. Que venhamos a continuar pregando o Teu Evangelho. Em nome de Cristo Jesus é que te pedimos isso. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado pela presença. Nós vamos ficando por aqui. Nós voltamos, se Deus quiser, próxima quinta-feira, no mesmo horário. E você que está aqui em Recife, não esqueça, domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, nós temos culto seguido de escola dominical. E domingo à noite nós temos culto. Até mais. Tchau, tchau.